Olá a todos, esse vídeo se refere ao trabalho da matéria de gestão sustentável oferecida pela FCA Unicamp, ministrada pela professora Sandra Gema e irá tratar sobre a legislação e políticas públicas e a importância de diferentes políticas para os indígenas e povos originários. Com a chegada dos portugueses no Brasil, os povos indígenas que aqui viviam não tiveram nenhum direito assegurado durante os primeiros 100 anos de colonização. Em 1611, nas primeiras cartas, os portugueses apresentavam uma ideia de pacificação e liberdade, mas essa ideia, na verdade, favoreceu a escravidão e a apropriação das terras indígenas pelos colonizadores. Ao decorrer dos anos, novas leis foram criadas. Em 1755 foi criada a Lei Pombalina, que expulsou os jesuítas e instituiu o fim da escravidão indígena. Já em 1850 foi criada a Lei Imperial de Terras número 601, caracterizada por ser a primeira legislação que garantiu direito aos indígenas e que reservou a eles as terras dos aldeamentos. Em 1910, criou-se o Decreto número 8072, responsável por elaborar o Serviço de Proteção aos Índios, promovendo a restituição dos terrenos usurpados. Em 1967, o domínio ou a propriedade das terras indígenas passaram a ser do Estado, enquanto a posse e usufruto exclusivos continuariam a ser dos indígenas. Neste mesmo ano, houve a criação da FUNAI, um marco histórico para os indígenas. No ano de 1973, por meio da Lei nº 6001, criou-se o Estatuto do Índio, responsável por demarcar as terras indígenas. Com o fim da ditadura militar, em 1988 e 89, veio a criação da Constituição Federal, que reconheceu aos indígenas seus direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam e sobre a sua participação em projetos acerca dessas terras. Ao longo da década de 90, o reconhecimento sobre esses povos foi ampliado, com a validação da importância dos seus conhecimentos tradicionais e sua participação nos benefícios para com a natureza. Já em 96, a FUNAI passou a ter amplo poder na demarcação de terras indígenas, dando fim à extrema burocracia acerca desse tema. A virada do século trouxe consigo avanços e em 2007 foi aprovada a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que reconhece e afirma os direitos fundamentais e universais desses povos. Em 2012, o Decreto número 7.747 visou impedir que novas demarcações de terras indígenas fossem feitas e, especialmente, que fossem ampliadas as áreas anteriormente mal demarcadas. Finalmente, após essas conquistas, em 2016 foi aprovada a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas da Organização dos Estados Americanos, conferindo-lhes direitos humanos coletivos e liberdades. Atualmente, a FUNAI é o órgão responsável pela proteção dos indígenas e cuida de áreas como educação, cultura, meio ambiente, demarcação de terras, entre outros. Em 2017, tal órgão enfrentou problemas, pois o governo vedou o direito de ampliação de terras indígenas já demarcadas, além de instituir o chamado marco temporal, aumentando a perda de direito desses povos. Como forma de combate a esses prejuízos, criaram o acampamento Luta pela Vida, onde protestaram por direitos. Tal feito chamou a atenção e a Justiça criou a 14ª Vara Federal, no qual restringiram o uso de instrumentos como flechas e lanças nas manifestações fora das áreas destinadas ao acampamento. Contudo, essa decisão foi cancelada, visto que as manifestações eram pacíficas e de cunho cultural. Além dos problemas territoriais, os povos indígenas e originários sofrem com outros tipos de problema, como o preconceito, racismo e o difícil acesso aos serviços públicos. Para tanto, é necessário aumentar a representatividade deles, tanto na sociedade como na política. Destaca-se os marcos atingidos em 2022, onde a ocupação de cargos políticos por indígenas autodeclarados aumentou bastante em relação a 2018, dando destaque a duas deputadas federais, a Sônia e a Célia, que fazem parte do movimento indígena. Ainda assim, são apenas 9 cargos ocupados por indígenas, o que é pouco comparado ao grande número de povos originários e da diversidade que existe entre eles. Por isso, é importante garantirmos políticas públicas e legislações que garantem o direito, para que eles possam fazer parte de nossa sociedade, com respeito e dignidade.